Olá, pessoal. Estamos iniciando então a semana 3 com o tema Estudo Sonoro. É bom compreender que o som é uma onda mecânica, ou seja, que isso vai significar ondas sonoras que precisam de um meio para se propagar, certo? E que elas vão se propagar, né, por meio das vibrações de suas moléculas, ou seja, suas propriedades são bem particulares. Então, a música é um universo que deve ser estudado, né, o som com muita cautela. Então, aqui eu apresento para vocês que o som apresenta amplitude, frequências, tempo, né? Então, nós vamos ter tanto alta frequência quanto baixa frequência. E isso vai ser determinado como o som como o som se propaga. E aí, para entender melhor sobre frequência, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quantas vezes um determinado evento acontece em um determinado tempo? É uma pergunta um pouco confusa, né? Quantas vezes você pega no seu aparelho celular por dia? E pegar no celular é um evento, ou seja, quantas vezes, qual é a sua frequência de pegar no celular? Qual é a sua frequência de mandar uma mensagem? Então, nós podemos fazer, né, essa comparação com a frequência sonora também. Isso é chamado de frequência, aquilo que se repete. Então, o som que a gente escuta é chamado de frequência sonora, tá bom? Outra coisa, nós vamos ter aqui a pessoa responsável por estabelecer, né, esse desenvolvimento dessa medição de vibrações. Então, nós vamos ter aí o Heinrich, né, Hertz. Ele nasceu em 1857, teve seu falecimento em 1894 e foi a pessoa responsável por trabalhar essas frequências iniciais. Então, ele trabalhou aí produzindo, né, um mecanismo de entendimento sonoro a partir de alguns aparelhos. Então, tudo isso que ele fez foi responsável por estabelecer hoje o que é frequência, amplitude e vários outros elementos que podem ser medidos aí. E aí, gente, a frequência, ela vai indicar duas possibilidades de som, o grave e o agudo, né? O som agudo é aquela frequência maior e o som grave é a frequência menor. E aí nós vamos ter essa comparação também entre a voz feminina, que geralmente é uma voz mais aguda, que costuma ser, tá? Mas nós vamos ter também a voz do homem, que também pode ser aguda e vice-versa, tá? O som grave, o som mais forte. E aí, gente, é interessante a gente compreender que dentro desses elementos sonoros nós vamos ter volume ou a chamada intensidade, que é associado a tudo aquilo que nós chamamos de volume. Então, quando a gente fala, nossa, o som está alto, diminui a intensidade do som ou diminui o volume. Então, a diferença entre um som intenso ou forte, né, quer dizer que ele pode ser fraco da amplitude de onda ou, né, quando a amplitude dessa onda está em um nível mais baixo. Então, nós temos aí, além deste volume, dessa intensidade, o timbre. Lembra quando a gente fala assim, qual é o seu timbre de voz, né? Então, nós vamos ter também o timbre de voz, o timbre das músicas e por aí vai. Então, este timbre, ele vai mostrar a famosa forma física, ou seja, o desenho de cada onda, né? E ele vai permitir distinguir sons da mesma frequência. Bom, outra coisa que a gente tem que entender, a duração do som. Nós vamos ter duração de sons curtos e sons longos. E esta duração é tempo, né? É uma vibração do objeto que vai produzir essa onda sonora. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de tempo e de ondas que estão, né, se propagando até chegar aos nossos ouvidos. Pessoal, e finalizando aqui essa nossa explicação sobre ondas, é muito interessante entender também a teoria musical, a teoria dos parâmetros dos sons. Então, nós aprendemos aqui hoje que o som tem altura, intensidade, volume, duração e timbre. Estes são alguns dos elementos principais do som que se propaga até chegar aos seus ouvidos. Então, vamos estudar um pouquinho mais e qualquer dúvida eu fico à disposição.